Olá a todos, essa é uma videoaula da palestra apresentada na Jussubra em 2012, em Canela, no Rio Grande do Sul. O tema é anestesia no paciente obeso, alterações farmacocinéticas e farmacodinâmica dos fármacos anestésicos, como valorizar. Eu vou dividir essa aula em introdução, princípios farmacológicos, alterações específicas por fármaco e depois conclusões finais. Então, a obesidade ela é um aumento na gordura corporal, está aumentando a incidência em maioria dos países, quase todos, traz uma série de patologias associadas e apresenta maior morbidade, principalmente pelas doenças associadas ao diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia de ventrículo, infarto do miocárdio, aterosclerose, dificuldades respiratórias e doenças osteomusculares. E representa um grande desafio para o anestesista. A gente sabe que tudo é mais difícil de fazer no paciente obeso. Todos os nossos procedimentos e técnicas são mais complicados de fazer no paciente obeso. Em relação às definições, até nas definições nós ainda não temos um consenso. O projeto Diretrizes da MB e do CFM dividiu em obeso tipo 1, 2 e 3, relacionado com o risco de comorbidades. Então, obeso tipo 1 de 30 a 35 de IMC, de 35 a 40 obeso tipo 2 e obeso tipo 3 acima de 40 de IMC. Isso tem a ver com o risco à saúde. Até 35 você tem um aumento moderado de risco à saúde. De 35 a 39 é um risco grave e acima de 40 é um risco já muito alto para a saúde. Então, esse é o gráfico de mortalidade em relação ao índice de massa corporal. A gente vê um aumento linear acima de 35 de IMC com a mortalidade. Essa linha ela segue ascendente quanto maior for o IMC. Então, as definições baseadas no IMC, as mais utilizadas no Brasil, são que o IMC acima de 35 é obesidade mórbida, se tiver alguma doença associada decorrente da obesidade, ou a obesidade mórbida seria acima de 40 de IMC. Os pacientes estão ficando cada vez mais obesos e mais difíceis, foi criada uma nova definição, que é o superobeso mórbido, que é o IMC acima de 50. Achei essa imagem muito interessante para ilustrar, não é o nosso paciente do dia a dia, é o superobeso mórbido. Então, em relação às alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, a absorção oral parece não estar alterada, apesar do retardo do esvaziamento gástrico. Você tem um aumento na massa muscular, na massa magra, proporcional ao aumento na gordura. Essa relação fica entre 20% e 40%. Só que isso não é linear. Chega um momento que você não consegue mais aumentar a massa muscular proporcionalmente à obesidade. Então, até uns 40, 45 de IMC, você tem mais ou menos um aumento de 20, 40% da massa magra. Acima disso, você não consegue mais acompanhar, chegando àqueles casos extremos de terem pacientes tão obesos, de 300, 350 quilos, que não conseguem mais nem sair da cama. Esse aumento da massa muscular não é linear, não se mantém sempre essa proporção. Você sempre vai, quanto maior a gordura, menor a proporção entre a massa magra e a gordura e a água corporal e a gordura. Quando você tem as drogas lipossolúveis, você tem um aumento no volume de distribuição, que vai depender muito de droga para droga. Sempre ocorre um aumento do débito cardíaco. Você tem esteatose hepática com possíveis alterações de metabolização, também vai depender de cada droga. E um aumento no volume dos rins, e em relação ao aumento do débito, vai gerar um aumento da filtração renal em obesos sem doença, sem lesão renal. Esse aumento no débito é principalmente para você irrigar o aumento nos órgãos, na massa magra e também um pouco de aumento do débito para a gordura. Como que isso vai alterar a metabolização das drogas, alterar a farmacologia da droga, vai mudar muito de droga para droga, nós vamos depois falar de cada uma delas. As reações de fase 1 são oxidação, redução e hidrólise, elas são inalteradas, independente do grau de obesidade. Mas as reações de fase 2, sulfatação e glicolização, elas estão aumentadas. Como que isso vai gerar
Alterações de metabolização também vai depender de cada droga. Você tem alteração na ligação às proteínas plasmáticas, principalmente nas proteínas que a gente chama de fase aguda, que são principalmente alfa-1-glicoproteína ácida, que tem maior interesse na anestesia, que se liga a drogas básicas, como os opioides, anestésicos locais e alguns dos nossos indutores. Tem aumento de toda a parte lipídica do sangue, que é colesterol, triglicerídeos e ácidos graxos livres. Só que essa alteração, qual vai ser a importância para a nossa droga que nós estamos usando, também vai depender muito de qual droga nós estamos utilizando. Como é que você chega, então, qual é que é o peso ideal? O peso ideal para homens é a altura em centímetros menos 100 e para mulher é a altura em centímetros menos 105. E como é que você faz para compensar esse aumento na massa magra, se isso for importante para a droga que você está utilizando? Você faz o cálculo do peso ideal e vê o que sobrou de peso, você faz vezes 0,4. 40% desse excesso de peso que está acima do peso ideal. Então, isso se chama o peso corrigido. Que você faz tanto para o homem e para a mulher, um cálculo do peso ideal mais 40% do excesso de peso. Ou nos pacientes muito obesos, que você já não tem mais essa relação linear de aumento da massa magra, que é a correção pelo aumento na obesidade, você faz simplesmente 120% do peso ideal. Aqui nós temos algumas imagens da diferença da distribuição de gordura de um paciente magro e um paciente obeso. Então, grande distribuição de gordura intraabdominal com diminuição dos volumes e da caixa torácica. Em relação a princípios farmacológicos básicos, a dose de indução em bolos ela é sempre baseada no volume de distribuição. Quando você faz uma dose, a gente chama dose de carga total, para você encher todo aquele volume de distribuição, ou uma droga de carga parcial para você encher parcialmente aquele volume de distribuição. É assim que você calcula o bolos. A dose de infusão ela é influenciada pela metabolização e distribuição, que é o que retira a droga do compartimento central, que é onde ela faz efeito. Esses são princípios genéricos de farmacologia. Então, consequentemente, se você tiver um aumento no volume de distribuição para aquela droga, a dose tem que ser pelo peso real. E se você tiver alteração de metabolização, distribuição, você tem que fazer uma correção do peso para infusão contínua ou fazer pelo peso ideal. Esses são princípios farmacológicos. Esse é o modelo tricompartimental para as drogas lipossolúveis, quase todas funcionam nesse modelo tricompartimental. Compartimento central, que é onde tem o efeito, compartimento número 2, que seriam os músculos, e o terceiro compartimento, a gordura. No paciente obeso ocorre uma alteração nessas proporções, que vai ser muito particular de paciente para paciente, como vão acontecer essas alterações e como vai alterar cada droga. Nós vamos falar de cada droga em breve agora na próxima aula. Essa aula eu dividi em duas etapas. Agora a próxima etapa vão ser as conclusões e as alterações fármaco-específicas, que todos os meus contatos e as outras no meu site tem outras aulas e artigos também. Obrigado.